Fala pessoal, meu nome é Matheus Badra e sejam bem-vindos mais uma vez aí ao Fanalytics. E para esse segundo vídeo a gente vai discutir sobre o planejamento dos clubes brasileiros com relação ao elenco e os frutos que esses times podem colher quando mantêm uma base desde o início da competição. Bom, antes da gente debater sobre essa questão, roda a vinheta. Bom pessoal, então como eu falei anteriormente aí, a gente vai falar sobre planejamento. E no caso nós do Fanalytics fizemos um levantamento com relação aos últimos campeões brasileiros desde 2010. E a gente pôde observar, né, que eles acabaram mantendo, eles mantiveram o seu elenco desde o início da competição e realmente no futuro aí, no final da competição, eles conseguiram ser campeões. Mas para dar mais detalhes sobre isso, o Henrique Rain pode falar pra gente. Então, Henrique. Então, Matheus, é bom que a gente diga que não é uma fórmula de sucesso, né? Hoje tem uma palavra que está na moda no mundo futebolístico, principalmente aqui no Brasil, que é planejamento, né? Não existe uma fórmula certa para você manter um planejamento que dê sucesso, mas a gente foi atrás de dados com relação aos clubes que foram campeões de 2010 para cá. Esse vídeo está sendo gravado em 2017, porque a gente diga isso, né? Mas vamos lá, as informações que são interessantes. O Palmeiras de 2016... Do time titular do Palmeiras, quando a gente fala time titular do 1 ao 11, somente 2 jogadores eles não começaram o ano no Palmeiras, ou seja, não se apresentaram ao time em janeiro de 2016. O restante do elenco já estava lá. Em 2015, todos os titulares do Corinthians, que foi o campeão brasileiro, eles jogaram ao menos um jogo do Campeonato Paulista, ou seja, eles permaneceram no elenco durante todo o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro de 2014 e 2013, o Fluminense de 2010 e 2012 e o Corinthians de 2011, todos os titulares eles estavam no elenco quando o brasileiro começou, ou seja, da primeira até a 38ª rodada. E outro detalhe, gente, desses clubes que foram campeões, todos, sem exceção, mantiveram o técnico da primeira até a 38ª rodada, ou seja, deram tempo para o treinador trabalhar, para implantar suas filosofias, e é claro que os resultados ajudaram muito, né? E isso foi, acho que, o fundamental, talvez, né, Fábio? As diretorias dos clubes, pelo menos no começo do ano, pensam terem um planejamento com um novo técnico ou não, um técnico do ano passado que possa ter ganhado o título ou não também, e fazem as contratações, por alguns resultados não virem do jeito esperado, como uma eliminação em Libertadores ou em Copa do Brasil precoce, e por conta da pressão da torcida, a diretoria acaba mudando seu planejamento, entre aspas, do nada, né? E isso acaba mais dificultando o processo daquele determinado tempo do ano enfim, continuando, e mais prejudicando do que contribuindo, né? Por conta da pressão da torcida. Então eles falam que a gente fala também que geralmente quando a diretoria toma essa decisão por demitir o técnico é por conta da pressão da torcida, que também se dá por conta dos resultados não estarem vindo do modo que a torcida espera que tenha, né? Palmeiras, né, em 2017, começando este ano, fez várias contratações, né? E era tido como um time que poderia ganhar tudo, já pelo peso das contratações. Mudou o treinador do final do ano passado para este ano. Era de se imaginar que fosse dar tempo ao Eduardo Batista, né? No começo, já que ele que estava ajudando nas contratações, indicando, acompanhando o trabalho desde o começo. E se imaginava que o Palmeiras poderia ganhar vários títulos, ou muitos, quase todos os títulos deste ano, por conta da força que o elenco que estava sendo construído. Mas não foi bem o que aconteceu. Acaba tendo uma mudança, assim, acho que talvez realmente mudança de planejamento, porque você estava com o Cuca desde o final do ano passado, né, e no final do ano ele já havia avisado que ele não ia continuar mais, mas aí quebrou um planejamento, quebrou um pensamento que ele tinha, no caso, colocou um outro pensamento que seria do Eduardo Batista, né, então eles não acabaram tendo, eles não tiveram uma sequência, assim, com o mesmo treinador na virada do ano, porque se ele tivesse continuado no Palmeiras, né, ele já teria a filosofia dele de trabalho, já teria um time construído, mas não, veio o Eduardo Batista,
trouxe na filosofia dele, ou colocou os jogadores da preferência dele, e isso acabou, né, trazendo uma quebra. Mas isso acontece com todos os times brasileiros. E aí que é a questão que a gente vai entrar mais a fundo nesse vídeo, que é a questão da falta de planejamento dos clubes brasileiros. Quando a gente fala que um clube é mal planejado, é porque ele não tem uma identidade de jogo ou porque ele não segue uma linha ideológica para poder implantar um estilo de jogo. A gente estava falando, por exemplo, dos campeões de 2010 para cá. O Marcelo Oliveira tinha sido campeão em 2013 e 2014 com o Cruzeiro. Ele ficou nem 6 meses em 2015. E olha que a diretoria desmanchou todo o elenco de 2014 para 2015 e ele foi demitido como se ele tivesse sido o culpado. Ele levou o Cruzeiro a ganhar 2 títulos nacionais. Depois disso, inclusive, o Cruzeiro não foi campeão nacional mais nenhuma vez e sequer disputou nesses últimos anos diretamente assim uma possibilidade de brigar por título de campeonato brasileiro. Ou seja, o que o Cruzeiro ganhou com a saída do Marcelo Oliveira? Acho que esse é o questionamento. Interrompe-se um trabalho e trouxe o Vanderlei Luxemburgo depois da demissão do Marcelo Oliveira, eu me lembro bem. Quer dizer, linhas totalmente diferentes de pensamento. Você quebra um trabalho que vinha sendo construído em 2 anos e meio, traz um treinador que não tem a menor ideia, ou na menor ideia não, mas não tem o mesmo tipo de pensamento, e você quebra uma ideologia. E a cada 4 meses você fica trazendo jogadores, vendendo jogadores, quer dizer, você muda o time de 4 em 4 meses, você muda de treinador em 4 em 4 meses, a média de permanência de um técnico no Brasil é de 5 meses. Então como é que você pode dar padrão de jogo para um time? Como é que você pode exigir que os nossos times brasileiros tenham organização tática? Se a cada 4 meses você tem um time novo e um treinador novo. Às vezes acaba realmente acontecendo de eles terem sucesso, alguns clubes eles acabam se reestruturando no meio do ano, trazem jogadores, trazem novos treinadores, e às vezes eles conseguem realmente, às vezes, ser campeão ou ficar entre os 4, mas eles são a minoria. Acho que, por exemplo, um exemplo claro que a gente pode citar talvez seja do Tite também, quando ele assumiu o Corinthians, acho que foi em 2013 ou não, 2012, que o Corinthians foi campeão mundial. Ele assumiu o Corinthians em 2010. Acho que ele assumiu em 2010, né? Porque ele foi campeão depois em 2012 no Mundial. Mas ele foi eliminado, o Corinthians foi eliminado pelo Tolima na pré-Libertadores e não acabou demitindo o Tite, né? Manteve o planejamento, manteve o técnico e ao longo do ano, depois ele acabou sendo campeão brasileiro e no ano seguinte acabou sendo campeão da Libertadores e do Mundial. Então eles acabaram mantendo esse planejamento aí e conseguiram ser campeões, né? Mas vocês acham que, assim, o que talvez seja um fator mais decisivo, assim? Óbvio, né? Os dirigentes acabam colocando muita culpa nos técnicos, né? Os jogadores têm a sua culpa também, mas, assim, acho que o cara ali que é mais visado são os treinadores. Mas vocês acreditam que, no caso, talvez quando um time não está indo muito bem, ou quando não está conseguindo alcançar essas vitórias, não está conseguindo alcançar títulos, os dirigentes eles têm que ter esse planejamento, têm que manter, às vezes, um elenco, têm que manter um time para dar sequência e futuramente ter esse resultado aí ao longo da competição. Mas o que vocês acham que poderia ser um fator assim, mais determinante que acaba realmente prejudicando esses clubes? Se é o técnico, são os jogadores, assim? Eu acho que, na verdade, o grande problema vem tanto da parte da diretoria quanto dos próprios treinadores do futebol brasileiro. A gente não vê nenhum treinador brasileiro realizando grandes trabalhos ou empregado no mercado europeu, que hoje é o futebol de ponta, né, mundialmente falando. Eles acabam indo para mercados mais de terceiro mundo, como é o caso do campeonato chinês, o chinesão. Deixa claro que esse terceiro mundo é no sentido do nível de futebol, do futebol apresentado, sim, né? Exatamente. Sim, o futebol asiático é um futebol que deve muito, principalmente ao futebol sul-americano, ao futebol europeu, principalmente. Mas os treinadores eles não procuram se atualizar. Isso é um ponto que acho que a gente precisava bater na tecla. Eles são demitidos e rapidamente já se colocam no mercado para poderem continuar trabalhando e pedindo multas rescisórias altíssimas aos clubes brasileiros. Ou seja, o pensamento dos técnicos brasileiros não é de se atualizar. Eles poderiam pegar um ano, por exemplo, inteiro, ir para a Europa, 2 anos, fazer uma atualização, estudar, fazer um curso da UEFA, né? Tirar uma licença na UEFA para poder trabalhar eventualmente na Europa. Mas eles não fazem isso. Isso principalmente quando eles não estiverem, né, trabalhando, quando eles estiverem em um período aí sabático, né? Sim. Eles poderiam fazer isso. E é assim que funciona o futebol brasileiro. E os dirigentes não pensam quando vão contratar um técnico. Qual que é a ideologia de jogo que eu quero que o meu time jogue? Qual que é a ideologia de jogo que eu quero que a minha torcida quer que o meu time tenha? Né? O que a minha torcida exige do meu time? O Atlético Mineiro contratou esse ano o Roger Machado. O Roger Machado não tem a ideologia de jogo que o torcedor do Atlético gosta. Então por que você contrata? Roger Machado é um treinador que prega, pelo menos pela posse de bola, por ter a bola, por envolver o adversário. E a torcida do Atlético gosta daquele galo louco do Cuca, daquele time que prensa o adversário no campo de ataque, que sufoca, que cruza o tempo inteiro para dentro da grande área.
E o Roger Machado não é um técnico que faz isso. Então, automaticamente, ele já chega com uma certa rejeição por parte da torcida. A torcida não vai gostar do estilo de jogo, não segue uma linha ideológica que deu certo nos últimos anos, por exemplo, como o Atlético Mineiro. Isso acaba resultando na prática de um futebol ruim, como está acontecendo hoje com o Atlético Mineiro. E até por isso, eu gosto de acompanhar muito o campeonato italiano. Eu acho que o campeonato italiano tem uma particularidade com relação aos outros campeonatos em nível mundial, que quando se contrata um técnico para uma temporada lá, o técnico ele permanece como funcionário do clube até o final do contrato. Então, geralmente, os clubes italianos fazem contratos de um ano, de uma temporada com o treinador. Esse treinador permanece no clube durante um ano. Se ele for demitido, o clube não pode contratar nenhum outro técnico. Tem que ser um interino ou então algum funcionário do clube. E esse técnico tem que ficar trabalhando para o clube, à disposição do clube. Então, isso, de certa forma, dá uma estabilidade maior para o treinador fazer a temporada completa na Itália. Eu acho que isso, de repente, poderia ser implantado aqui no Brasil, porque os dirigentes pensariam 2 vezes antes de sair contratando qualquer técnico por aí. No caso, falando mais com relação ao planejamento que envolve, né, mais dentro de um clube ali, os dirigentes, os treinadores, os jogadores. Mas acho que o Fábio tem um outro lado aí pra gente que pode explicar, que pode também exemplificar mais essa questão de planejamento. Sim, com certeza. A gente falou da questão do planejamento, igual o Fábio falou, dentro dos clubes, né? Mas planejamento não depende só dos clubes brasileiros e europeus, né? Também dependem das federações, né? Em proporcionar um calendário que faça sentido, em que proporcione aos treinadores, aos elencos, às diretorias, os clubes como um todo, a se prepararem da melhor forma possível. Então, a gente vê na Europa um tempo maior de pré-temporada antes de se iniciar os campeonatos, né? E aqui praticamente não tem muito tempo para fazer uma pré-temporada, preparar a equipe adequadamente fisicamente, taticamente antes de começar os campeonatos. Então aí também fica, de certa forma, um recado para as federações em planejarem melhor o calendário brasileiro, né? Tanto, por exemplo, como a Conmebol e a CBF, também as federações estaduais, para que proporcione um calendário que faça sentido para os clubes e eles tenham um tempo adequado para se preparar para todos os campeonatos que vão disputar durante o ano. Então, esse é o outro lado. Não só os clubes têm que fazer um bom planejamento, analisar o que eles estão fazendo dia a dia no trabalho, como as federações também têm que proporcionar a esses clubes um calendário melhor. E além disso, os clubes têm a responsabilidade de quem eles vão apoiar na CBF, não é mesmo? Porque diversos clubes às vezes apoiam muito mais por uma manobra política, o que eles podem ganhar aqui e acolá, e muitas vezes não apoiam um candidato que realmente pense dessa forma, né? Os clubes de São Paulo, por exemplo, apoiaram o Coronel Marinho, né? Que nada mais é do que um cara que segue a mesma linha, ou pelo menos foi indicado pelo Marco Paulo Del Nero, que a gente sabe muito bem que o Paulo Del Nero, por exemplo, não pode viajar para fora do país, né? Tem toda essa suspeita envolvendo corrupção, né? Então é complicado você apoiar um cara que foi indicado por um presidente que não pode nem sair do país. Uhum. E até dentro disso também fica um recado também para os clubes, além de se planejarem, quando assinam o calendário, né, proposto por essas federações no início do ano, tem que se pensar como que vai ser o decorrer do ano e não só assinar pelo dinheiro que vai ganhar, né, principalmente da televisão. Então, porque aí depois a gente acaba acontecendo durante o ano o fato dos treinadores principalmente reclamarem do calendário que está sendo pesado, uma coisa que é bem chata, né, pra gente se assistir, mas eles no início do ano assinaram o contrato, o acordo de que obedeceria esse calendário. Então acho que é isso. Hoje vocês estão muito analíticos, hein, ó. Tentando fazer um trocadilho, vocês estão muito analíticos, vocês estão falando muito aqui. Então a gente pôde acompanhar, a gente pôde analisar, trazer para vocês essas informações com relação ao planejamento. A gente abordou o planejamento com relação ao elenco, com relação a manter os jogadores, manter também os treinadores. O Fábio acabou citando também com relação ao planejamento de calendário. Então acho que a gente pôde abordar bem, pôde trazer um pouco mais sobre essas questões, o que permeia o futebol brasileiro com relação ao planejamento em si. E eu acho que é isso, então hoje foi o nosso segundo vídeo, a gente pôde gravar aí. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam também de curtir a nossa página no Facebook, sempre curtam aí, sempre procurem divulgar também. Tem o nosso canal no YouTube. Interajam com a gente, né? Comentem aí o que vocês estão achando dos vídeos, também podem sugerir novas fotos com certeza. Deem um feedback legal pra gente saber se vocês estão gostando ou não dos nossos vídeos. Isso aí. Senão a gente vai ter que mudar, né? Toda a nossa programação, nosso planejamento, que senão vai estar ruim o negócio. Se vocês não gostarem, estiverem gostando também, podem meter o pau aí, tem no nosso comentário, nossa página aí,
os comments aí, então... Mas sempre- sejam educados, Sejam hein? educados, se É, quiserem por xingar a favor. gente, mas Ah, sejam educados. isso. Então a gente sempre está aceitando aí sugestões e dicas também para cada vez a gente poder melhorar a nossa análise, né? Os nossos analíticos aqui. Então acho que é isso. Espero que tenham gostado mais uma vez e fiquem aí à espera do nosso próximo vídeo. É isso aí, galera. Até a próxima. Falou!